Agora, por que que a decoreba ela não é conhecimento de mundo e, consequentemente, o texto que apresenta isso nunca vai ter marcas de autoria? Porque informação é diferente de conhecimento. Informação não é conhecimento. Você pode ler 30 livros desses por mês, fazer uma leitura dinâmica, ler 30 livros desses por mês, assistir a todos os documentários que tiver na Netflix, assistir a todos os filmes indicados pelos professores. Você pode ler a Constituição, pode ler o que você quiser, mas se aquilo não se transformar em conhecimento para você, esquece. Foi a mesma coisa que você não ter feito nada. Por que que informação ela não é conhecimento? Porque para a informação que você recebe se transformar em conhecimento, ela precisa passar por esses estágios que eu vou falar aqui agora. Ela precisa ser acessada, ou seja, precisa receber a informação. Ela precisa ser compreendida. Você precisa compreender aquela informação. Compreender mesmo. Ela precisa ser absorvida, ou seja, você vai... absorção ela é equivalente a uma retenção, só que uma retenção provisória. Vamos dizer assim, você absorveu um conteúdo que você estudou, daqui 2 semanas, 3 semanas, já não lembra mais. É uma memória ali de curto prazo, a absorção. Precisa ser retida, aí tá. Agora a gente começa a falar aqui de conhecimento de verdade. Que ela precisa ser retida. Ou seja, a retenção ela já é uma memória mais prolongada. A retenção daqui 1 ano, daqui 2 anos, você se lembra daquele conhecimento, daquele conteúdo que você absorveu, você compreendeu, acessou, compreendeu, absorveu, você reteve, porque ele realmente se transformou em conhecimento para você. E ainda, além da retenção, a informação precisa ser integrada aos seus conhecimentos. Ou seja, ela precisa fazer parte dos seus conhecimentos a partir de então. Quando a informação ela atinge o estágio de estar integrada ao conhecimento de alguém, você consegue facilmente, por exemplo, com aquele conhecimento, explicar aquele assunto para alguém, dar uma aula sobre aquilo. Você consegue aplicar aquele conhecimento a diversas situações, diversos contextos, a diversos temas, por exemplo, de redação. Então, a informação ela tem que passar por esses estágios, até chegar ao ponto de estar integrada. Quando ela chega ao ponto de estar integrada, ela passa a fazer parte dos seus conhecimentos de mundo, de fato. Daí eu trago a frase do Lair Ribeiro, que diz exatamente isso que eu estou falando. Ó. Informação não é conhecimento. Conhecimento não significa acúmulo de informação, mas competência para agir. Ou seja, a partir do momento que aquele conhecimento, você consegue agir com aquele conhecimento, você consegue, por exemplo, passar ele para uma pessoa, consegue aplicar a um texto, então você tem competência para agir a partir dele, a partir daquele conhecimento. O que a decoreba não permite. Por que desafio para você, por que a decoreba de citações, até de passagens, ela não permite, ela não faz parte do seu conhecimento de mundo, começa por aí, porque é só uma decoreba. E ela não permite que você aplique com propriedade na redação. Por quê? Porque, veja, a decoreba ela é uma retenção, muitas vezes, sem compreensão. Então, daqueles 5 estágios que a informação precisa passar, ela já fura no segundo. Você acessa a informação, mas não compreende a informação. Professor, mas eu entendo as frases que eu levo para minha redação. Eu compreendo a frase, eu li e entendi. Tá, meu querido aluno. Você entendeu aquela frase, mas você não entendeu o contexto maior de onde ela foi tirada. Aquele ali é só um fragmento, muitas vezes um fragmento insuficiente de um pensamento maior. Foi tirado de um contexto maior aquele pensamento. Que muitas vezes
por ele ser insuficiente, aplicado a um determinado assunto, não faz sentido. Não se encaixa. Quer ver? Hoje em dia, a febre é utilizar a modernidade líquida do Bauman, sociólogo Bauman. Modernidade líquida. Essa é a febre, é a modinha. Mas será que a maioria, todos ou a maioria das pessoas que usam essa fundamentação leram a modernidade líquida do Bauman? Leram realmente? Ou pelo menos leram um capítulo do livro e entenderam realmente aquele raciocínio fechado? Será que foi assim? Fica aí para você pensar. Então, um fragmento muito insuficiente, às vezes uma frase, uma passagem, dentro daquele contexto de onde ele foi tirado. Então, você pode entender muitas vezes a frase que você está colocando, mas você não entendeu o contexto geral de onde ela foi tirada. Por isso que, muitas vezes, não existe relação entre aquela declaração e a ideia que você está sustentando. Ou a relação é muito tênue, é muito frágil. Isso mostra o quê? Uma falta de uma análise crítica do conteúdo que está sendo apresentado. Quem domina realmente um assunto, quem tem conhecimento de um assunto, por aquele conhecimento ele já ter se apropriado daquele conhecimento, a apropriação ela pode ser considerada até um estágio a mais do que a retenção, porque a apropriação é algo um pouquinho mais arraigado, é como se ele já fizesse parte das suas crenças, a apropriação. Né? Então, quando você se apropriou, você já fez uma análise crítica dele na apropriação, na retenção, no consumo dele. Então, você já trabalhou com ele criticamente, você tem condições de desdobrá-lo de outros formatos, em outras conversas, em outros assuntos.